Além da Matrix. Fala galera, tudo bom? Com certeza a maioria de vocês já ouviu falar de impressão 3D e até mesmo alguns de vocês que se interessam por tecnologia provavelmente já viram uma impressora 3D na vida real ou em uma plataforma digital. Mas no vídeo de hoje, nós não vamos apenas explicar o que é a impressão 3D. Vamos também entender como ela possivelmente vai mudar vários setores industriais, economias globais e também nossas vidas. Aposto que vocês ficaram empolgados ao ouvir isso. Então, vamos começar! E se você pudesse imprimir sua pizza em seu formato favorito e depois comê-la? Se conseguisse imprimir partes separadas do carro antigo do seu avô e arrumá-lo para ele? Criar seus próprios objetos customizados em casa para você e para as pessoas que ama, sem ter que pagar taxas extras pela customização? E quanto a construir sua casa dos sonhos no formato mais complexo possível, sem comprometer o senso estético? Se desse para salvar a vida das pessoas importantes em sua vida, substituindo um órgão danificado por um impresso em 3D? Bem, algumas dessas coisas mencionadas já são possíveis hoje em dia, mas antes de explorarmos as possibilidades futuras, vamos ao básico. O que é a impressão 3D? Para aqueles que nunca ouviram falar sobre impressão 3D, ou para os que não têm um entendimento claro do que é, nós vamos te ajudar. A impressão 3D é uma técnica de fabricação aditiva, na qual um objeto tridimensional é criado pela adição de material camada por camada com a ajuda de um programa de computador. Como o objeto criado depende completamente do programa de computador e do material usado, quase podemos criar ou imprimir qualquer coisa usando uma impressora 3D. Então, vamos dar uma olhada em algumas das aplicações em que essa tecnologia está sendo usada no momento. Hoje, a impressão 3D encontrou aplicação em vários setores e ajudou esses setores, possibilitando a criação de objetos que são caros ou difíceis de produzir, usando técnicas tradicionais de fabricação. No setor automotivo, gigantes alemães da fabricação automotiva, como a Audi, vêm utilizando a impressão 3D há alguns anos e, em 2017, criaram seu próprio centro de impressão 3D em Ingolstadt. A Audi usa a impressão 3D para fabricar componentes que estão em falta e com geometrias complexas que, de outra forma, seriam caríssimos, considerando os baixos volumes produzidos. No entanto, o uso de impressoras 3D não se limita apenas à confecção de peças complexas. Hoje em dia, existem várias startups como a Divergent 3D que estão testando protótipos de carros impressos em 3D. Inicialmente, essas startups criaram a estrutura e o chassi de carros com sucesso, usando impressoras 3D, e estão agora planejando desenvolver carros inteiros que possam ser impressos em 3D. Considerando a natureza dessa tecnologia, a impressão 3D ajuda a eliminar o desperdício e a poluição que são criados pelas fábricas, e não apenas mudará o setor automotivo, mas todo o setor de fabricação nos próximos anos, à medida que avança ao longo do tempo. No campo da tecnologia médica, muitas pesquisas foram realizadas para explorar a oportunidade de criar órgãos impressos em 3D, que poderiam ser usados como um substituto em transplantes de órgãos. Uma vez que totalmente funcional, esta técnica pode ajudar os médicos a criar órgãos e tecidos compatíveis com a anatomia de um paciente específico. Na área de construção civil, Dubai e China, que são considerados gigantes da construção civil, tem trabalhado no desenvolvimento de casas e arranha-céus impressos em 3D. De fato, uma empresa na China afirmou ter construído 10 casas em 24 horas usando tecnologia 3D de impressão. Enquanto que Dubai está reivindicando construir arranha-céus impressos em 3D até 2030. Tais aplicações no campo de construção civil não só ajudarão a reduzir os custos de mão de obra e as ineficiências envolvidas, mas também possibilitarão a construção de estruturas complexas em menor tempo e de forma mais limpa. A impressão 3D também está mexendo com a indústria alimentícia, e as impressoras 3D que podem ser usadas para imprimir alimentos já foram testadas em protótipos na Inglaterra. Essas impressoras 3D podem ser usadas para criar alimentos como macarrão e hambúrgueres em seu formato favorito. E tudo o que você precisa fazer é esquentá-los em um micro-ondas, uma vez que pronto, então comer. Parece meio fascinante, não é? Algumas dessas impressoras de alimentos também estão disponíveis para a venda, e vocês ficarão felizes em saber que um dos nossos gigantes de fast food favorito, o McDonald's, anunciou que venderia hambúrgueres impressos em 3D, chamados de Mic Mac.
os tubarões do mercado. Embora a impressão 3D seja considerada um nicho de mercado, ela está crescendo rapidamente e espera-se que todo o setor valha mais de 22 bilhões de dólares em 2022. Um dos líderes neste espaço é a HP. A HP não começou como uma empresa de impressão 3D, mas já tem um braço dedicado à impressão 3D, que testa materiais de próxima geração que podem ser usados para a impressão 3D. Em 2017, a HP apresentou o primeiro laboratório de última geração do mundo para ajudar as empresas a desenvolver, testar e fornecer a próxima geração de materiais e aplicativos para a impressão 3D. A HP também possui um centro de impressão 3D em Guangdong, na China, o país que é considerado como um centro global de fabricação. Além da HP, a 3D Systems é uma das pioneiras na área de impressão 3D. A empresa fornece produtos e serviços 3D, incluindo impressoras 3D, materiais de impressão, peças, serviços e ferramentas de design digital. Em 2018, a 3D Systems tinha um valor de mercado de 2,17 bilhões de dólares. Embora poucos gigantes dominem a fabricação de impressoras 3D e os materiais utilizados, existem muitos empreendedores que dependem da impressão 3D para fabricar e testar seus protótipos e, eventualmente, se tornarem seus próprios fabricantes. Esses empreendedores estão encontrando novas maneiras de usar essa tecnologia. Então, vamos entender o potencial que essa tecnologia mantém no futuro. Potencial. Do ponto de vista da fabricação, a impressão 3D como uma técnica de fabricação aditiva é relativamente mais limpa, mais segura e mais fácil em comparação com as técnicas tradicionais de fabricação, como moldagem e fresagem, que exigem mão de obra especializada e um grande maquinário. Atualmente, esta tecnologia está em um estágio primário e, considerando o custo envolvido, não é acessível ou acessível a todos. Mas, se as impressoras 3D se tornarem avançadas ao nível de fazer qualquer coisa, logo estaremos vivendo em um mundo de fabricação de venda, e isso pode mudar todo o setor de suprimentos e logística. A necessidade de estoques e armazéns não existirá. Isso afetaria quase todos os setores industriais. Também estamos vivendo no momento da customização, em vez da padronização. E a impressão 3D pode definitivamente nos ajudar a criar produtos mais adaptados por necessidades específicas e individuais e tornar a vida de todos um pouco melhor. Desafios e ameaças. O maior desafio hoje é reduzir o custo das impressoras 3D e de todo o processo, incluindo os materiais que podem ser usados. Neste momento, existem muito pouco material que pode ser usado em máquinas de impressão 3D. Inicialmente, a impressão 3D limitava-se a apenas o uso de plásticos e polímeros. E até hoje, os tipos de materiais que podem ser usados na fabricação de objetos impressos em 3D são limitados a apenas alguns materiais que podem ser extrudados através dos injetores da máquina de impressão. Além disso, como os objetos que podem ser criados usando uma impressora 3D dependem completamente do desenho técnico usado, o recurso em si está se mostrando uma ameaça para essa tecnologia avançada. Recentemente, um modelo para fazer uma arma impressa em 3D foi vendido por um site chamado Defend Distributor na internet. Este modelo realmente pode ser usado por um indivíduo para imprimir uma arma de plástico não rastreável usando uma impressora 3D. Tudo que alguém precisaria para usar esta arma impressa de plástico como uma arma normal é um pino de disparo e prego de metal padrão e um pedaço de aço de 200 gramas, cuja função é tornar as armas detectáveis por um detector de metais. A arma é chamada de O Libertador, e podemos muito bem imaginar o que aconteceria se caísse em mãos erradas. O uso da impressão 3D na fabricação de munição e armas pode definitivamente ser uma grande ameaça para o mundo inteiro, já que objetos feitos por impressoras 3D não precisam de licenças legais e não estão sob o controle de autoridade de qualquer governo no mundo. Conclusão: avanços tecnológicos disruptivos como a impressão 3D são sempre considerados uma faca de dois gumes, que pode ser tanto construtiva como destrutiva, já que os objetos que podem ser produzidos usando uma impressora 3D não têm restrições e não há leis legais sobre o uso de impressoras 3D. O usuário final tomará a última decisão. É por isso que, à medida que esta tecnologia avança, definitivamente veremos novas aplicações e novidades nos vários setores que serão afetados por essa tecnologia e mudarão o mundo em que vivemos. Mas sempre que isso acontece, o uso final dependerá exclusivamente de nosso próprio julgamento.
E temos certeza de que você tomará a decisão certa quando chegar a hora. Algum dia, não é? Obrigado por passar esse tempo conosco. Se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso e dê um like se você curtiu esse vídeo. Mal posso esperar para ter você de volta no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau!